Mas a realidade da Polícia Militar essa é hoje. Você tem um comando que fala que se preocupa com a tropa, mas que o cara é quietinho. Pô, ele vai estar comandando um monte de monge, não um monte de policial. Porque policial, meu irmão, policial que é eficaz é aquele pessoal aquele policial que traz problema. É aquele pessoal que vai pra cima, é aquele cara que troca tiro, é aquele cara que vai buscar o ladrão na toca. Não é o cara que fica sentado na viatura esperando o ladrão cair no colo. Entendeu? Tem comandante que fica, às vezes, ligando pra opinião de imprensa. Lógico, muito. Se eu fosse ligar pra isso, bicho, putz... Não aguenta a pressão. Não aguenta a pressão. Não. Tem comandante que tem medo de dar entrevista, meu irmão. Medo. Se caga de medo de falar na frente de uma câmera. Por quê? Tem medo do quê? Entendeu? Mas a esmagadora maioria sim. Eu acho que é medo da bandidagem. E a PM proíbe, viu? Não sei se você sabe, a PM proíbe o policial militar de dar entrevista. Foi ali o tenente pegou a ocorrência, porque tem que dar entrevista a ele. Quando eu era comandante, quem dava ocorrência, falava da ocorrência era o sargento, eu fazia questão. Eu era um cara que eu tinha um bom relacionamento com a imprensa. Mas eu falava, fala com o sargento, fala com o tenente, fala com o comandante da equipe, porque ele está no local. Ele que tem que falar o que aconteceu, o que viu. Qualquer pergunta do repórter, ele já tem o que responder, já tem o que rebater. Mas hoje é proibido, o policial, o comandante, olha só, a PM, acho que o Brasil todo chegou num nível tal, que o que o comandante geral faz hoje, na minha época de tenente, a gente fazia como tenente. Houve uma queda na autoridade tão grande, é tão vergonhoso isso, que eu lembro quando eu era tenente, eu mandava pra caramba, o sargento era senhor no batalhão. Hoje um coronel fica se mijando para dar uma palavra numa ocorrência. Tem medo de comentar. Eu tenho que falar pelo Twitter aqui com o senhor coronel. Nota de... É uma mijação, meu irmão. Então por isso que está desse jeito. A gente chama de achatamento, né? Vagabundo cresce cada vez mais. Antigamente um soldado, um cabo, chegava lá e a favela fechou a marginal com 3 pedaços de pau lá de fogo. Hoje em dia, para São Paulo. Tem que esperar vir uma ordem do comandante de batalhão, do tenente-coronel, para você liberar uma coisa que eu quero falar, não é exagero. Eu não quero aqui desfazer demais de colegas comandantes aí que são coronéis, como eu, capitães, mas não tô, não quero desfazer de ninguém, mas a gente sabe que eu tenho um filho que é capitão, tenho um genro, um capitão que são operacionais, tenho muitos colegas oficiais operacionais, sargentos, mas a gente sabe que essa é a ordem vinda de cima. Então, muitas vezes a PM é obrigada, o oficial, o sargento é obrigado a tomar uma atitude desagradável. Porque se ele não toma, ele está ferrado. Então, o errado é a corporação, o errado é o sistema atual do governo de São Paulo. Ou muda essa porcaria ou nós não vamos mudar nunca. E apesar de eu não ter pegado restrição nessa primeira ocorrência, em 2015, alguns anos depois, quando eu estava na rota, eu acumulei bastante ocorrência na rota, muito próximas uma da outra, ocorrências de tiroteio. E, de repente, eu estava indo trabalhar um sábado de manhã para assumir meu pelotão de rota matutina. E aí já tinha o WhatsApp, eu recebi no WhatsApp que eu tinha sido transferido da rota para o 2º Batalhão de Choque. Covardia, né? Transferido por diário oficial, ou seja, ninguém conversou comigo, comandante de batalhão. Primeiro tenente. Ninguém conversou comigo, simplesmente cantou no diário oficial minha transferência, por causa, sem explicação, depois eu fui perguntar por quê, na secretaria ela chegou, né, quem tem mais de, acho que na época era 5 ocorrências de resistência seguida de morte, tem que ser transferido e não pode trabalhar na rua. Fiquei 1 ano e 7 meses de restrição de rua, sem poder patrulhar. Você como primeiro tenente, você foi transferido pelo diário oficial. Eu fui expulso da reunião de oficiais como primeiro tenente, na rota quando eu fui transferido. Eu e mais 2 tenentes. Nós estamos falando de 20 anos de diferença. Isso em 92, eu fui expulso da reunião de oficiais. Telhada, fora, você não é mais oficial de rota. Porque eu trabalhava que nem um camelo, né? Para não falar um filho de alguma coisa. Condenado. Fui expulso da reunião, entendeu? Aí vocês falam, puta que eu pariu. Então, velho, não é coisa de hoje. Isso é coisa que a PM sempre se dobrou isso aí. A força da tropa. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi... O primeiro policial militar daqui do estado que eu entrevistei, faz 3 anos, foi o Sargento Galesco, que já está na reserva aí. E ele falava isso, que quando fazia uma ocorrência de rua, ele era punido. Eu fiquei, mas... Deve ser mentira. Né, cara? Não pode ser um negócio desse. E aí agora, conversando com mais gente, eu tô vendo que o sistema... Vários policiais. É assim. E hoje, antigamente, o policial tinha que acumular algumas ocorrências. Depois de 5, depois de 8. Hoje em dia o cara tem uma ocorrência. É triste. É a primeira ocorrência da vida dele. Que ele que acabou entrando lá na ocorrência e ele já é transferido. Você vê como o sistema, em vez da PM se orgulhar daquele homem que salvou uma vida, ou se salvou porque ele poderia ter morrido, ele combateu um vagabundo. Ao invés de chegar e falar, meu, parabéns, você é um orgulho pra gente, você é um homem que apesar dessa porcaria desse salário, você se fez digno, você defendeu a sua vida, defendeu a vida da sua equipe, defendeu a população de São Paulo. Não, a PM faz o quê? A PM escracha o cara, a PM joga o nome do cara no jornal,
entendeu? A PM joga a cara do polícia no jornal, a PM transfere o cara, arrebenta os bicos do cara, arrebenta, se o cara estiver estudando, arrebenta o estudo do cara, acaba com a vida familiar do polícia e depois vem dizer que não pode fazer nada pela tropa. Então é muita covardia. E essa covardia não é de hoje, essa covardia vem há anos, há décadas acontecendo na PM. Tanto que eu falei para você, a gente acaba tendo muito inimigo por causa disso. Porque a gente sempre procurou ajudar a tropa, ajudar os colegas, ajudar em todas as situações, você acaba sendo filho. O telhado é pai de tropa, o telhado é conivente com os polícias. Então, é muito ruim isso. E o pior não é isso, o pior é que depois de passado alguns anos, você é obrigado a ouvir de polícias que você ajudou, você é obrigado a ouvir besteira, porque os caras esquecem da realidade. Porque todo mundo tem, infelizmente, a grande realidade é que o interesse particular prevalece sobre o interesse coletivo. E o ser humano é muito falho, e as pessoas são falhas. E nego esquece o que você fez, o que você ajudou, visando o interesse de se promover, ou de ficar aparecendo, como é que chama? Ficar placando na internet, como que chama aquilo? Ficar lacrando. Ficar, eu vou lacrar na internet, vou falar mal disso, daquilo. Viralizar. Tá no idiota, aquele idiota esquece que um dia, se não fosse você, ele teria ido para a cadeia, teria morrido numa ocorrência, teria passado necessidade. Então, além da canalice que existe muitas vezes no estado de São Paulo com relação à segurança pública, a ingratidão é um fator muito grande também. E só enfraquece a nossa corporação. Infelizmente, só enfraquece. O que esperar de um estado que já teve advogado como secretário de segurança pública? Já teve, né, advogado como secretário de segurança pública? Tem, que inclusive hoje é ministro do STF, né? Pois não só ele, teve outros advogados, vários advogados, várias pessoas que nunca tinham sentado a bunda numa viatura, nunca viram um ladrão, porque o cara vê o ladrão em audiência, nunca viu um ladrão do outro lado da mesa, nunca viu o cara com a arma na mão, trocando tiro, nunca viu um defunto na vida, entendeu? Nunca tomou um tiro, eu fui baleado 2 vezes, não sabe que dói um tiro com sangue, quando você vê o sangão correndo, o cagaço que dá, não sabe o que é isso. E esses caras foram secretários de Segurança Pública e detonaram a nossa polícia. A polícia de São Paulo, modéstia à parte, me perdoe os demais estados, para mim, ainda é a melhor polícia do Brasil. Mas está numa situação de penúria, numa situação de desmantelamento que é vergonhosa. E ainda há tempo de recuperar. Mas para isso nós precisamos ter pessoas capazes no governo de São Paulo. E na Secretaria de Segurança Pública. A minha visão, estando na ativa, é que a Polícia Militar de São Paulo já foi ultrapassada por outras PMs. Eu sou um sonhador, né? Sou um romântico. Porque quando eu estive no COI, eu tive muito contato com policiais de operações especiais de outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Nordeste, Goiás. E assim, politicamente, política institucional. Tanto que ganha mais, né? Foram ultrapassados, até ganha mais. Posicionamento dentro da política, posicionamento dentro do governo, os comandantes se posicionando, valorização da tropa, equipamentos. Nós já ficamos para trás. Nós somos os maiores. É a maior polícia, tem um baita do potencial, tem orçamento, tem gente boa, só que nós temos que ter um pouquinho de humildade e aprender com outros estados que, para mim, já ultrapassaram a PM de São Paulo. Eu falei como veterano, né? Veterano sempre o nosso é melhor. Veterano. Tem jeito.